Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jaqueline de Literatura e hoje a gente está aqui para falar de mais um conto da obra Ânsia Eterna de Júlia Lopes de Almeida. Hoje nós vamos falar do conto número 11, que se chama A Caolha. O conto é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente e ele começa com a narração da nossa protagonista, que se dá da seguinte forma: a Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho. Desses cabelos cujo contato parece dever ser áspero e espinhento. Boca descaída, uma expressão de desprezo, pescoço longo, engelhado como o pescoço dos urubus, dentes falhos e cariados. Então a gente percebe já que é uma mulher extremamente sofrida, né? Pelo trabalho, pela vida, e uma mulher que não tem uma aparência muito agradável. Bom, o conto basicamente é a história desta mulher com o filho dela, o Antonico. E aí, depois dessa descrição toda, né, a gente começa a saber um pouquinho sobre esse filho. Esse filho, quando estava no colégio, o tempo todo ele sofria o bullying, né? Nessa época nós não tínhamos essa expressão, mas ele sofria um preconceito pelo fato de ser filho da Caolha, né? Então ele era perseguido pelos colegas, os colegas gritavam, ah, filho da Caolha, né? E ele se sentia profundamente triste, magoado, né? E aí ele vai trabalhar. Quando ele vai trabalhar, já muito jovem, continuam essas expressões, tá, de preconceito direcionadas a eles. Então, os colegas de trabalho, ele sai da escola e para de estudar, né, em função desse bullying aí que ele sofre, e os colegas vão atrás dele no trabalho, procurar e tal, e ele acaba saindo desse primeiro emprego e indo para um segundo emprego, que não é muito diferente disso, ele continua sofrendo preconceito. Até que ele tá com 16 anos, a própria mãe dele, a Caolha, vai pedir para um senhor que trabalhava numa alfaiataria e tal, para que ele fosse então aprendiz de alfaiate, tá? E aí essa mãe vai lá e vai contar a história desse filho, vai contar de uma maneira muito triste, né? Implorando, suplicando para que o filho receba esse emprego, né? E, sobretudo, para que ninguém humilhasse. Então, ela vai falar com o responsável por esse lugar, né, em que o filho vai trabalhar e vai pedir, vai suplicar para que o filho não seja humilhado, né, contando toda a história dele. Alguns anos vão se passar e o Antonico vai se apaixonar por uma moça, né? E aí o Antonico que já não tinha essa relação boa com a mãe, porque a mãe causava todo esse sofrimento devido à aparência dela, né? E aí é importante lembrar, gente, a mãe não tinha um olho, né? E esse olho dela era um olho aberto. E desse olho saiu uma espécie de secreção. Então, ela tinha realmente uma imagem que repugnava as pessoas. E o próprio filho. E o filho vai ficando profundamente triste porque sofre todo esse preconceito em função da aparência da mãe. Até então ele se apaixonar. E aí, quando ele se apaixona, ele fica feliz, ele fica alegre, inclusive ele chega em casa e abraça afetuosamente a mãe, e a mãe diz: "Nossa, como meu filho é bom", né? Só que lá pelas tantas, essa namorada, essa companheira dele, vai dizer que se ele quiser continuar com ela, ele vai ter que se mudar e sair da casa da mãe, né? Então a mãe já estava agora também sendo negada, né, pela nora, por essa namorada, por essa mulher do Antonico, né. E aí o Antonico não sabe muito o que fazer, porque não quer deixar a mãe sozinha também, mas ele sabe que para ele continuar esse relacionamento, esse amor, ele vai ter que sair realmente da casa da mãe, e que isso seria uma espécie de um livramento até. Bem, aí ele vai chegar para a mãe e vai dizer o quê? Vai contar uma mentira, vai dizer que quem exigiu que ele fosse morar perto do trabalho foi o patrão dele, né, o chefe dele.
E aí a mãe fica profundamente ofendida, diz que ele é um ingrato, que ele pode ir embora então. Eles brigam realmente, né? Eles têm ali uma relação de... acaba uma relação entre mãe e filho, né? E aí o Antonico sai de casa, né? Só que o Antonico sai de casa profundamente triste, magoado, e a Caolha também fica muito triste, né? Porque aquele filho era tudo para ela. E aí o Antonico decide que vai procurar a madrinha para saber como que ele pode conversar com a mãe e tal. E aí a madrinha diz assim: ela não te contou, a tua mãe não te contou o que aconteceu no passado? Por que que ela é caolha? Por que que ela não tem uma vista e tal? E por que que ela é essa mulher tão sofrida? E aí ele diz que não, que a mãe não contou. Então nós vamos lá juntos, que ela vai te contar. E aí, chegando lá, acompanhado da madrinha, que já fazia um tempo que não falava, que não tinha muito relacionamento com a Caolha fica assustada porque vê a madrinha chegar e diz assim: a gente veio aqui porque agora tu vai contar toda a verdade para ele. E aí, esse filho fica sem saber como agir, que verdade é essa e tal, né? Então, conte a verdade. Aí, a própria madrinha diz: ela é cega porque quando você era criança, uma criança em torno de uns 2 anos, você estava comendo, né, com um garfo, e você foi levantar a mão e enfiou o garfo no olho da sua mãe. E por isso que a sua mãe é caolha, por isso que a sua mãe não tem a visão. Quando ela termina de contar a história, ele cai desmaiado, e aí a caolha abraça o filho e diz: meu filho, né, fica apavorada porque ele desmaiou ali e diz pra madrinha: viu, por isso que eu não queria que você contasse nada. E aí acaba o conto A Caolha. Até a próxima, gente. Um beijo.